Então, acho que a gente pode ir começando, à medida que o pessoal for entrando, eu vou aceitando aqui, para a gente não atrasar muito. Então, já está gravando já, depois eu vou subir essa aula na plataforma. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre infecção urinária, que é um tema muito importante e muito comum de acontecer no pronto-socorro, no ambulatório. Então, é um tema que particularmente eu gosto muito e um tema muito prazeroso estudar, ao meu ver, né? Então, infecção urinária é um tema bem completo. A gente vai separar aqui em 2 encontros para falar sobre infecção urinária. Eu quis trazer aqui nesse primeiro encontro uma base para a gente poder saber realmente como conduzir uma infecção urinária. Eu escolhi esse tema porque eu vejo muita condução equivocada quando se trata de infecção urinária na pediatria. Então, a gente precisa ter aí um protocolo de como conduzir, como fazer o manejo da infecção urinária. Seja bem-vindo aí, David. Então, a infecção urinária, ela consiste quando nós temos germes que causam doença no sistema urinário. E é a segunda infecção bacteriana mais prevalente na pediatria. Então, é um tema que vocês vão encontrar muito. Né? Tem uma... Esse aqui saiu da última aula. Slide. Peço perdão. Vou desconsiderar esses 2 tópicos aqui, que é de bronquiolite. Então, a infecção urinária, a maior causa, o agente patológico que mais causa... Onde está o plástico? Eu repito, onde está o plástico? Betinho, acho que seu microfone está ligado. Eu repito, onde... Aí, show, valeu. Então, a Escherichia coli é a bactéria mais comum que causa infecção urinária na pediatria. O que a gente precisa saber? Que a urina e o trato urinário, eles são estéreis, via de regra. Não é para ter bactéria causando doença nesse local. Já o períneo e a zona uretral dos recém-nascidos são colonizados por Escherichia coli e outras bactérias. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de saber que é uma bactéria que vive na parte do períneo e na zona uretral de bebês, de crianças. Então, já quando ela causa doença, quando ela ascende para o trato urinário e contamina a tua bexiga e a via uretral, e chega até nos rins, ela causa doença. Então, muito importante a gente ter esse conceito em mente. E aí, quando ela causa doença. 80% das infecções urinárias são causadas pelo Escherichia coli uropatogênica. Então, é muito comum a gente ver essa sigla, UPEC, que é Escherichia coli uropatogênica. É uma das bactérias mais comuns de acontecerem e causar infecção urinária. Já existem estudos epidemiológicos que estão investigando o padrão de sensibilidade dessa bactéria no trato urinário das crianças. Então, a gente sabe como é uma bactéria muito prevalente, uma das mais comuns de causar infecção urinária, ao longo dos anos, à medida que a gente trata de forma inadequada, com medicações inadequadas, com dose inadequada, a gente vai criando uma resistência bacteriana e essas bactérias, principalmente a Escherichia coli, vai criando mecanismos para burlar o antibiótico ao longo do trato urinário. Então, é muito comum isso acontecer. Pode ter também proteus, Klebsiella, enterococos. Então, é muito comum a gente ter co-infecção intestinal, que bactérias do trato gastrointestinal, através da limpeza inadequada e da contaminação, ascenderem para o trato urinário e causarem infecção de urina. Então, a gente precisa ter isso em mente também. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Qual que é a fisiopatologia, então? Como que essa bactéria ela causa doença nesse paciente? A gente usa na microbiologia um termo que chama fatores de virulência, né? Que é quando essa bactéria ela adquire ferramentas para poder causar doença no trato urinário das crianças. Então, uma das condições
é o desenvolvimento de fímbrias, que permite com que essa bactéria saia ali do períneo daquela criança e ascenda contra a corrente, né? Contra o fluxo urinário, ali para a via urinária, para contaminar aquela região que é estéril, né? Então, ela desenvolve mecanismos que permitem que ela saia de uma zona, entre aspas, externa e chegue até a via urinária mais acima para poder causar a infecção. Quais são, então, os fatores de resistência? Ou seja, o que a gente pode fazer, entre aspas, né, para evitar isso acontecer? Ter um hábito miccional adequado, evitando estase urinária, e ter ali a osmolaridade da urina adequada para o pH, para evitar a proliferação bacteriana. Então, isso a gente não consegue mudar muito, mas são fatores que alteram a microbiota local que desfavorece a infecção urinária. Então, já existem estudos que conseguem comprovar o papel da microbiota potencializando ou não a infecção urinária. Isso é muito comum na clínica médica, né, nos adultos. Então, isso também são fatores que são chamados fatores de resistência, que impedem com que essas bactérias causem infecção, causem doença. A clínica, então, da infecção urinária na pediatria, ela depende muito da idade da criança. Então, é difícil a gente estabelecer uma clínica na pediatria para infecção urinária, porque vai depender da idade que esse paciente está sendo acometido com infecção urinária. Se é quanto mais novinho a criança, mais difícil e mais inespecífico ficam os sinais e sintomas da infecção urinária. Então, a gente sabe que a febre é o sintoma mais frequente no lactente. Então, se a gente pega um lactente, principalmente do sexo feminino, com febre e sem foco, a gente precisa descartar a infecção urinária. E às vezes são sintomas muito inespecíficos e sutis, né? Irritabilidade, recusa alimentar, icterícia persistente, é um sintoma, é um sinal, né? Não tão pensado no meio médico, né? Não é tão usual e não é tão comum de ser pensado, mas existe aí uma correlação entre infecção urinária e icterícia. Vou tentar explicar um pouco o mecanismo dessa correlação. Extensão abdominal, baixo ganho ponderal, então isso tudo a gente precisa levar em consideração, né? Então, a gente sabe que após os 2 anos de idade, começa a aparecer mais sintomas do trato urinário inferior. E fica um pouco mais fácil da gente poder diagnosticar, como tendo disúria, polaciúria, urgência e incontinência urinária, enurese, que é aquela criança que já tem o controle esfincteriano, mas passa a perder esse controle, tenesmo. Então, a suspeita diagnóstica ela deve ser pensada em todo o lactente com febre sem foco há mais de 24 horas. A gente tem que sempre carregar essa ferramenta na manga, né? Então, uma calculadora que eu descobri, que eu não conhecia, que nos ajuda de forma mais objetiva a poder pensar na infecção urinária, é uma calculadora que chama UTI Calc, que ela serve para crianças de 2 a 23 meses de idade. Então, eu coloquei o link dela aí, que vale a pena a gente conhecer e saber. Eu vou espelhar a tela aqui para vocês poderem ver qual que é essa calculadora que a gente utiliza na prática clínica, às vezes quando a gente está na dúvida, para tentar estabelecer um score de probabilidade da infecção urinária. Então, é uma calculadora que estima a probabilidade de infecção urinária com base em características clínicas. Então, vamos dar um exemplo aqui abaixo. É um bebezinho que tem menos de 12 meses de idade? Sim. Está tendo febre? Sim. Tem história de infecção urinária prévia? Vamos colocar aqui que não. Mulher ou homem não circuncidado? Não. Outra fonte de febre? A gente descobriu outra causa para essa febre? Não. A febre tem mais de 48 horas? Sim. A gente calcula. Vamos ver. Deixa eu dar aqui recarregar a página que estava aberta desde... Aqui, achei.
A probabilidade prevista de infecção urinária do seu paciente é de 2 a 5%. Deixa eu colocar de novo aqui. Vamos colocar aqui dessa vez que tem história de febre. Tem história de infecção urinária prévia, né? Ó, a probabilidade de ter de infecção urinária nesse paciente é maior ou igual a 5%. Aí aqui, o que ele orienta, né? Traduzir. Precisamos aí considerar, obter um exame de urina para testar se é infecção urinária ou não. Então, isso aqui é mais uma característica para a gente, e aqui ele traz também uma segunda calculadora mostrando com dados laboratoriais para poder a gente calcular ou não a probabilidade de infecção urinária. Então, são estimativas, né, que a gente utiliza para tentar fazer, pensar mais na infecção urinária, né? Então, eu estava lendo os artigos, eu acabei achando essa calculadora aí, que às vezes acaba servindo mais a nível epidemiológico de estudos, né? Mas, enfim, importante a gente pensar e saber os sinais e sintomas comuns, né? E não comuns na infecção urinária. Então, quais são, então, os sintomas mais frequentes? Em recém-nascidos e lactentes, a gente precisa saber que febre sem foco aparente, precisamos descartar a infecção urinária. Vômito, diarreia, icterícia persistente, recusa alimentar, irritabilidade, quadros sépticos, né? Um recém-nascido com febre, prostração, a gente precisa, faz parte do rastreio inicial da sepse neonatal tardia, a gente fazer um exame de urina para ver se pode ser uma das causas, né? Já pré-escolares pode ter um odor mais fértil da urina, dor abdominal, disúria, polaciúria, incontinência urinária, urgência miccional, febre. Quando a gente caminha um pouco mais para os escolares, pode ter dor lombar, né? E adolescentes também, muito parecido a sintomatologia com os escolares. Enquanto eu estava vendo, um dos sintomas que me chamou muita atenção foi a correlação de icterícia com infecção urinária. É uma correlação não tão óbvia quando a gente para pensar, mas é algo que não é tão comum da gente lembrar. Então, eu achei esse artigo aí que fala que a associação de icterícia com infecção urinária, existem vários mecanismos que podem explicar e ainda não tem ainda um mecanismo definidor. Mas um deles está aí presente devido à capacidade da Escherichia coli causar hemólise. Então, se a gente tem destruição celular das hemácias, aumenta a possibilidade de a gente ter bilirrubina às custas de indireta. Então, a gente causa aí uma hiperbilirrubinemia indireta, né? Podendo aí esse bebezinho ter icterícia devido à infecção urinária. É um dos mecanismos, né? Então, também tem alteração enzimática, que faz parte do metabolismo da conjugação da bilirrubina, causada aí essas alterações pela E. coli. Então, a gente tem todas essas alterações que podem causar uma icterícia persistente, né? Então, tem artigos que falam que se um bebezinho precisa ficar mais de 3 dias em fototerapia, a gente precisa pesquisar a infecção urinária, porque é um dos mecanismos que está fazendo persistir essa infecção urinária, essa icterícia nesse bebezinho. Então, é uma informação importante, não tão óbvia e não tão difundida, né? Quando eu vi icterícia persistente aí no documento da SBP, eu fiquei sem entender. Então, a gente precisa saber disso, e principalmente um bebezinho que está com mais de 3 dias de fototerapia, que precisa pesquisar a infecção urinária, que é um dos sintomas não óbvios, né? Não comuns, assim, da gente esperar. Aqui tem um fluxograma da SBP da correlação de sintomas intestinais com vesicais, né? Então, a gente sabe que eles derivam aí e compartilham embriologicamente do mesmo local de formação. Então, a gente sabe que o trato urinário inferior tem uma correlação com o trato intestinal inferior. Então, o bebezinho que tem constipação, tem tese, ele... Deixa eu só permitir o pessoal para entrar aqui. Pronto. Deixa eu ver se deu certo aqui. Seja bem-vinda, Leise. Seja bem-vinda, Yara.
A gente está aqui falando sobre os sintomas da infecção urinária. Então, comecei esse fluxograma aqui mostrando a correlação vésico-intestinal no paciente pediátrico com infecção urinária, né? Então, um dos fatores de risco, né, um paciente que tenha constipação, tenha encoprese, ele pode cursar aí com infecção do trato urinário. A gente viu lá que um dos agentes etiológicos são bactérias que ficam ali na região do trato intestinal inferior, elas podem fazer uma migração e anatômica mesmo e ascender ele para o trato urinário, causar doença, né, nesse paciente. Pode falar, Betinho. Pode continuar, Du. Show. Qualquer coisa pode interromper aqui. Então, é importante a gente lembrar dessa correlação vésico-intestinal quando a gente fala de infecção urinária, né? Então, beleza. Aqui eu coloquei de uma forma mais didática, né? A gente dividindo a sintomatologia abaixo e acima dos 3 meses, com sintomas mais comuns e menos comuns, né? Então, olha para a gente ver que icterícia está presente como sintoma menos comum, mas que a gente precisa pensar nele. Então, como a gente falou, os menores de 3 meses vão ter febre, vômito, letargia, irritabilidade, recusa alimentar. Então, são sintomas que não fazem a gente pensar em infecção urinária de imediato. Então, a gente precisa saber disso para poder descartar como causa desses sintomas a infecção urinária. Já os maiores de 3 meses, à medida que vão passando o tempo, né, a idade, vão ficando mais velhos, vão tendo sintomas mais comuns do trato urinário inferior. Mas pode ter hematúria, vômitos, então a urina mudar um pouco o odor. Esses são os sintomas que a gente precisa ficar atento quando a gente pensa em infecção urinária na pediatria. Agora a gente vai fazer o diagnóstico, além da clínica, também abaixo de 1 ano fica um pouco mais difícil a gente diagnosticar somente com a clínica. Diferente no adulto, né, que a gente fala que infecção urinária é um diagnóstico clínico. Já na pediatria, às vezes a gente vai lançar a mão, na maioria das vezes, de exames laboratoriais, que é o exame de análise da urina, o EAS, o rotina de urina, o EAS tipo 1, são todos exames idênticos, né? E nunca esquecer da urocultura. Então, a gente sempre vai pedir EAS mais urocultura para a gente fazer o diagnóstico da infecção urinária. E quando a gente fala desses exames, é muito importante a gente saber a forma de coleta. Eu vejo isso como um dos principais pilares da infecção urinária. Já tem isso, a gente vai chegar lá, mas a gente precisa saber a forma adequada de coletar essa urina. Existem basicamente 3 formas que a gente pode lançar a mão no pronto-socorro, por exemplo. Então, a obtenção da urina, a gente tem mais, ela é mais fidedigna, o resultado, quando a gente vai por catéter vesical, por sonda vesical de alívio, e coleta essa urina de forma estéril, e a gente consegue ter um padrão de análise para confiar mais. A outra opção é a gente fazer a coleta da urina por saco coletor. Esse exame de saco coletor, olha só, vários estudos mostram resultados falsos positivos em 80%. Então, se a gente tem aí 10 pacientes com suspeita de infecção urinária, a gente coleta dos 10 pacientes a amostra de urina por saco coletor, 8 vão vir alterados, mostrando evidência de infecção urinária e não necessariamente vão ter. Então, o saco coletor, ele tem aí um valor melhor para a gente para descartar. Então, ele tem os seus benefícios, que é um exame não invasivo, ele tem um outro benefício que a família se sente mais confortável na prática, a gente vê quando a gente coleta a urina por saco coletor, porém, ele serve para descartar. Ele veio normal, a gente pode falar com grande probabilidade que não tem infecção de urina. Agora, ele veio alterado, a gente não pode falar que tem infecção urinária. A gente precisa seguir na propedêutica investigativa. Então, o que eu faço muito na prática?
quando eu estou com um paciente que eu estou suspeitando de infecção urinária. E aí eu preciso prescrever uma sonda vesical de Alif para coletar essa urina de forma estéril, não contaminada, tentar ser o máximo estéril possível. Converso com os pais, explico que apesar de ser um exame invasivo, ele é baixo risco e é super rápido, os pais acompanham todo o procedimento, vai incomodar como se fosse uma coleta de sangue, então, e explico que a gente é uma forma de coletar mais confiável. E eles podem optar por coletar para o saco coletor, correndo o risco de vir normal a gente encerrar a investigação. Porém, eles optam por saco coletor, vem alterado, a gente precisa coletar novamente por sonda. E aí vem mais um tempo de espera, né, para poder produzir urina, para poder coletar. Um outro ponto, eu sempre falo, dica prática, né, na hora de for conversar com os pais, explicar, tem que falar que existe a possibilidade de passar a sonda e não ter urina na bexiga de um volume suficiente para poder retornar no catéter vesical. E que a gente precisa esperar um tempo para poder produzir mais urina e, então, ter uma amostra suficiente para poder retornar no catéter. Isso pode acontecer. Então, são esses dois modos, eu falei que temos 4, né, mas usualmente a gente tem 3 modos, né? O primeiro deles é a coleta por catéter, a sonda vesical. Segundo, por saquinho coletor. Terceiro é a punção suprapúbica. Eu nunca vi na minha prática punção suprapúbica para fazer coleta urinária. É uma forma da gente ir com uma agulha, né, e na região do pubis e perfurar a bexiga e coletar a urina. Também é considerado uma forma estéril, mas não usual e não comum, eu particularmente nunca vi. E existe uma outra forma de coleta, a quarta, não tão usual e também não tão comum, que é o quick test. O que é isso? É uma forma alternativa, eu interpreto dessa maneira, que não é nem um saquinho coletor e também não é uma sonda. O que é esse quick test? Alguns artigos já falam sobre ele. A gente pega o bebezinho, deixa ele todo despido, sem roupa, e o artigo até simula, segura o bebezinho pelos braços, pega uma gaze com água ou soro fisiológico frio e passa na região da bexiga, na pele do bebezinho. E aí é um estímulo que estimula o bebezinho a urinar. Aí despreza o jato médio, coleta a urina no ar, assim, né, pescando a urina, né? Então é uma forma não invasiva, um pouco mais estéril, né, entre aspas, do que o saquinho coletor. E é uma forma que a gente tem aí para fazer quando a gente se depara com os pais mais resistentes na hora de passagem da sonda, né? Então, eu quase nunca comento sobre ele na hora do atendimento, mas eu lanço mão dessa forma para evitar um saco coletor e também quando os pais aí estão muito arredios com a sonda. Então, a gente sempre higieniza e vale a pena destacar que o saquinho coletor, ele pode ficar ali no máximo 10 a 15 minutos, ele tem que ficar sempre trocando. O que a gente vê comum de acontecer é deixar o saquinho coletor ali 1 hora, 2 horas, esperando o bebezinho fazer a urina, né, urinar. Então, aquilo já se contaminou, então perde para a gente esse valor preditivo negativo. Qual que é, então, pessoal, o tratamento da infecção urinária? A gente trata com antibióticos, né, via de regra, e o tratamento, 99% das vezes, ele é empírico, depende muito da idade e do estado geral do paciente. Então, principalmente quando a gente vai optar por tratar hospitalar, a gente, às vezes, por mais que o resultado venha alterado, o que a gente vai confiar mesmo é a cultura da urina, que demora aí de 48 a 72 horas para sair. Então, por isso que a gente fala que o tratamento ele é empírico, né? Apesar da urina rotina e o GRAM sair no momento lá ser rápido para sair, né? Então, o tratamento parenteral a gente reserva, principalmente para os lactentes muito jovens,
Eu vou entrar um pouco nesse detalhe mais à frente. E com acometimento do estado geral, com vômitos, que aí não tem como ele beber o antibiótico, né? Então, a via oral ali, ela precisa ser analisada se tem condições de ser ofertada para manter o tratamento adequado no tempo adequado. E isso é um pouco contraditório em alguns casos, por quê? Quando a gente fala de quando que a gente vai fazer tratamento parenteral e quando vai fazer oral baseado na idade. A SBP e o UpToDate, eles divergem um pouco. Então, alguns artigos de americanos e europeus falam que a gente trata parenteral abaixo dos 3 meses. Então, e acima dos 3 meses, a gente pode optar pela via oral. Tem artigos que falam a partir de 1 mês. Então, isso é um pouco diverge a literatura, né? O importante é a gente ter a noção, não apenas na idade, mas saber, é um paciente que tem a via oral preservada, e se ele tiver aí 6, 7 meses, mas não tiver via oral preservada, tem que internar para tratar. É um paciente que consegue ser reavaliado e consegue retornar ao pronto-socorro caso tenha piora, é uma condição social precária, é um paciente, uma família que consegue interpretar os sinais de piora desse paciente retornar caso for preciso, isso tudo a gente tem que levar em consideração. E importante, a gente precisa ter revisão terapêutica em 48 a 72 horas, baseado na cultura de urina e no antibiograma, para ver se o tratamento está sendo adequado ou inadequado. E, além disso, ter a consciência de fazer descalonamento do antibiótico. Às vezes, quando a gente vai internar, a gente acaba pesando a mão no espectro do antibiótico. Eu vejo muita infecção urinária em lactente sendo tratada com ceftriaxona, e quando sai o antibiograma, vem lá sensível a gentamicina e ceftriaxona, por exemplo. E aí a gente precisa ter a consciência de poder saber se eu tenho um antibiótico que ele tem um espectro de abrangência menor, que é mais direcionado, e é sensível, guiado por cultura, eu preciso fazer esse descalonamento do antibiótico. Não preciso manter um antibiótico de largo espectro. Então, isso aqui é muito importante, por isso que a gente sempre precisa pedir urocultura por sonda. E aí, na falta de melhora clínica 2 dias após o início do antibiótico, a gente precisa descartar 2 coisas. Malformação do trato urinário, que às vezes dificulta a penetração do antibiótico no trato urinário, ou então o bicho não está sendo coberto, né? Entre aspas. A gente precisa ampliar o espectro do antibiótico nesse paciente. E aí fazer o escalonamento, o contrário que eu havia falado. Então, um outro dado. Se tiver resposta terapêutica e confirmação pelo antibiograma, não há necessidade de fazer exame de cultura e de controle. Isso não há necessidade. A clínica com melhora compatível e a urina guiada pelo antibiograma compatível com o antibiótico que a gente está usando, não há necessidade de fazer cultura pós-tratamento. E na infecção urinária febril, o UpToDate fala que a gente precisa tratar 10 dias. Então, isso é importante, o tempo de tratamento, para poder fazer com que o antibiótico tenha aí um nível sérico adequado e persistente que penetre nos rins, na via renal, né? É um dos indícios de infecção urinária febril. Agora, isso aqui, olha, eu achei uma revisão sistemática e um artigo, apesar de ser antigo, de 1999, mostrando aí quando a gente pode optar pelo tratamento oral a nível ambulatorial ou a gente precisa internar esse paciente baseado na idade. Então, eu tirei um print para a gente poder ter a informação correta. A maioria das crianças com mais de 1 mês de idade com infecção urinária que não vomitam pode ser tratado com segurança em regime ambulatorial, ou seja, em casa, acima de 1 mês, desde que seja possível um acompanhamento rigoroso. Deve-se manter comunicação próxima com os cuidadores durante os primeiros 2 a 3 dias do antibiótico. A gravidade da infecção e a necessidade de conclusão de todo o tratamento deve ser enfatizada.
Agora, quando que a gente indica hospitalização para fazer terapia parenteral da infecção urinária? Quando nós temos critérios de sepse, urosepse, aí isso não tem dúvidas, tem aí aparência tóxica, alteração de sinais vitais, alteração dos sintomas cardiovascular, pacientes imunocomprometidos com febre, vômitos ou incapacidade de ingestão do antibiótico via oral, aí tem que internar, falta desse acompanhamento, então, porque é uma idade muito precoce, né, para a gente poder tratar a nível ambulatorial. Mas já tem artigos que respaldam, baseado nesses critérios, a tratamento acima de 1 mês de idade a nível ambulatorial com essas condições. E se não tiver resposta a nível ambulatorial, a gente precisa internar. Particularmente, dá muito medo de fazer isso, tratar um lactente de 1 mês e meio a 2 meses com infecção urinária a nível ambulatorial. Mas a gente já precisa ir mudando esse pensamento, condutas antigas, enraizadas, que antes eram verdades absolutas e agora já estão sendo questionadas. Então, você vê, nós temos aí uma revisão sistemática mostrando, e artigo desde 1999, fazendo comparação de tratamento oral com parenteral na infecção urinária em lactente. E aí, baseado nisso, qual antibiótico a gente usa? Também temos aí algumas divergências na literatura. O UpToDate, ele fala que a gente tem que dar preferência pelas cefalosporinas de primeira geração. Por exemplo, cefalexina, né? Ou cefuroxima. Então, o cefaclor, né? Então, o UpToDate fala isso. Primeira opção. Agora, se a gente for optar por drogas parenterais, traz aí como opção cefuroxima, gentamicina, amicacina, cefotaxima e tazocin. Perceba que aí não traz ceftriaxona. Então, eu acho que a gente tem muito isso enraizado no tratamento da infecção urinária com drogas parenterais, né? Febril. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente não tem que lançar a mão da ceftriaxona no tratamento da infecção urinária. Eu vejo isso muito acontecendo. Esse é um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que não traz como opção, como primeira escolha, a ceftriaxona. Pelo contrário, ela traz aí a cefotaxima, né? Também uma cefalosporina. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? De saber utilizar a droga correta, da maneira adequada, para penetração adequada. Já a SBP, ela fala que pacientes abaixo de 2 meses precisam ser tratados aí a nível hospitalar. Já o UpToDate fala que acima de 1 mês, com aquelas condições, dá para a gente tratar a nível ambulatorial. Enfim, eu acho que não se apegar à idade é o que a gente precisa ter em mente, mas se apegar ao paciente. Olha o contexto como um todo e a segurança do prescritor também eu acho que tem que ser levado em consideração. Então, se a gente está inseguro ali, o nosso feeling interna, e nem que faça aí 72 horas de antibiótico parenteral, espera sair a cultura e tem ali um acompanhamento mais de próximo com esse paciente. Um outro ponto importante, quando a gente fala de infecção urinária, é a investigação por imagem, né? Para poder ver se tem cicatriz renal ou se tem malformação renal. São esses 2 pontos principais que a gente busca quando a gente fala de infecção urinária na pediatria. Então, o foco da investigação, apesar disso, pessoal, não ter um consenso, um protocolo conciso, de acordo com a última atualização, que foi em 2023, alguns artigos mostram que a gente precisa pensar nessas 2 consequências, a cicatriz renal e também a malformação renal. Quer dizer, a gente vai fazer o diagnóstico quando o paciente se manifesta através da infecção urinária. A gente tem alguns exames para poder fazer essas investigações. O primeiro deles, mais acessível e menos invasivo, e não invasivo, né, é o ultrassom de rins e bexiga e vírus urinários. Nós temos também a uretrocistografia miccional, que é um exame invasivo, e a cintilografia com DMSA, que é o melhor exame e o padrão ouro para a gente ver cicatriz renal.
cintilografia. Porém, é um exame de custo mais elevado, não tão disponível e mais invasivo. Então, a gente, na maioria das vezes, vai lançar a mão do ultrassom, que é onde a maioria das diretrizes americanas e brasileiras concordam, quando a gente tem um paciente com infecção urinária. Tem alguns fluxogramas diferentes, mas que, às vezes, ajudam a gente a ter essa noção, que, às vezes, é um detalhe que acaba passando batido. Uma vez que a gente tem um paciente com infecção urinária tratada, a SBP já tem alguns fluxogramas que mostram infecção urinária tratada é igual ao ultrassom do trato urinário, para a gente poder ver se esse paciente tem malformação renal. O ultrassom de rins e vídeo urinário não é tão bom para ver cicatriz renal. E aí, se a gente tem no ultrassom evidências indiretas de alguma alteração, a gente vai lançar a mão da uretrocitografia miccional, para a gente poder ver se tem refluxo vesicoureteral, que é um dos fatores de riscos importantes que predispõe esse paciente a ter infecção urinária. Por que a gente tem todo esse cuidado pós-tratamento? Porque se a gente tem um paciente que tem refluxo, é um fator de risco e um fator predisponente importante para ter infecção urinária recorrente. E várias infecções urinárias vão causando lesões no rim, que vai causando cicatriz renal, podendo afetar a taxa de filtração glomerular desse paciente. Então, por isso que a gente lança a mão desses exames complementares pós-tratamento para poder investigar e fazer uma triagem, né, um rastreio. Qual que é, então, o prognóstico da infecção urinária? Pacientes com refluxo vesicoureteral, a gente tem aí classificações, mas se a gente tem um alto grau, com cicatrizes renais e malformações, esses pacientes precisam ser acompanhados pelo nefrologista. Fazer o controle da PA, da função renal e da albumina urinária. Então, isso é importante, essa investigação pós-tratamento, porque ela muda a propedêutica para esse paciente no futuro. Por exemplo, a gente tem um lactente que teve infecção urinária, a gente pede ultrassom e tem indícios de malformação ou alterações renais, ou do trato urinário. A gente vai lançar a mão de exames, que é a uretrocistografia miccional, para avaliar refluxo vesicoureteral, para poder ver se esse paciente tem refluxo urinário. Quando a gente faz esse exame, a gente tem graus, para classificar o grau do refluxo. Mediante a classificação desse refluxo, a gente vai poder ter aí condutas diferentes, para poder acompanhar esse paciente ao longo do desenvolvimento dele, para evitar desse paciente perder função renal. Então, quando que a gente encaminha esse paciente para o nefrologista? Quando ele tem infecção urinária recorrente, quando a gente pega um refluxo de grau 3 para cima, ou qualquer outra anormalidade, quando esse paciente já vem com diagnóstico de anormalidade renal, quando a gente tem esse diagnóstico intraútero, quando esse paciente já tem função renal prejudicada, alteração de PA e disfunção intestinal e da bexiga que não respondeu às medidas comportamentais iniciais. Às vezes a gente precisa encaminhar esse paciente para o nefrologista para ele poder fazer o seguimento e acompanhamento desse paciente com o especialista. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Era isso que eu quis trazer no nosso primeiro encontro de infecção urinária, trazer esses temas importantes para a gente levar em consideração na nossa prática. O nosso próximo segundo, a gente vai discutir um caso clínico de infecção urinária e fazer uma prescrição juntos e poder ampliar a discussão acerca desse tema. É um tema que eu gosto muito e a gente precisa ter aí a forma correta de conduzir. Alguém quer comentar alguma coisa? Comentar só um pouco. Você falou realmente é uma coisa que a gente passa o dia a dia bem certo. A prescrição, a gente acaba pegando mais o lado tanto da amoxicilina com clavulanato oral, porque, entre aspas, é um pouco mais barato para uma mãe, porque se a gente vai em outros, nem todo mundo tem a condição ainda, mas se a gente estiver num lugar de SUS. Então, nossa, gente, a amostra, meu Deus do céu, a amostra, quando eu tenho, eu sempre carrego um antibiótico mais caro, alguma coisa assim, porque faz a diferença. E realmente, o que você falou da questão de ceftriaxona, é uma peleja ainda aqui no nosso hospital para a gente tirar a ceftriaxona de internação com infecção de urina. Aqui também. E outro ponto também é o saco coletor. Meu Deus, dá uma raiva daquilo.
E parece que quando você coloca o saco coletor, a criança ela fala assim: estão colocando alguma coisa em mim, eu não vou fazer xixi. É simples assim, demora muito para ter a urina por ali. Aí você troca um, muitas vezes você troca dois, três e vai esperando. Mas olha, eu vou te falar, é complicado a vida do plantonista. Você consegue fazer por sonda aí, Marcos? Como que é? É, assim, a gente consegue, mas a gente deixa assim, quando é quase o último caso. A maioria dos Entendi. nossos consegue fazer bem rápido quando tá, mas assim, sempre tem aquela, né? É um dilema com a família, às vezes, né? Nossa, você falar pra uma mãe que você vai passar a sonda, Ave Maria, parece que você tá sendo assim, invasivo ao extremo, que você vai furar o filho dela, você vai machucar ele todo. Ô, gente, o que eu vejo muito também é coletar a urina com a criança com foco já aparente, que às vezes a mãe não dá atenção para aquela coriza, uma tosse leve. Às vezes tem um irmão mais velho que está sintomático também de um quadro respiratório viral. E o colega plantonista ou a mãe quer que coleta uma urina com esse risco, né, de contaminação, principalmente. E às vezes a gente vê algum colega tratando a urina, o exame, e a criança tem outra clínica já visível, nem era para ter sido coletado. Eu acho também que tem muita coleta desnecessária, e nisso, às vezes, o próprio enfermeiro vê o exame, ou acontece no caso de consultório, de fazer um pico, dois de febre, a mãe, por conta própria, colhe a urina e manda só o resultado da urina rotina, tá com infecção. Só que você não consegue fazer um diagnóstico só com a urina rotina, sem ter examinado a criança, que ela pode ter outro foco, sem ter um GRAM, sem ver a cultura, e aí para você explicar para ela que aquele exame ali não é suficiente, que você não vai validar, que você vai esperar mais 24 horas para reavaliar, às vezes um ouvido que estava um pouco vermelho, um quadro que estava começando respiratório, também é complicado, vocês passam por isso aí? Du? Eu não tô deixando o pessoal falar, senão eu vou escolher um nome para mim falar. Cuidado, né, Mas com esse excesso de coleta de urina. É, isso como é um exame mais difundido aí pelas mães, né? Às vezes já faz até sem pedido mesmo. Então, uma Faz. coleta inadequada, não faz a higienização adequada, o método inadequado de coleta. Então, isso tudo é importante. E a coleta com exame insuficiente, né? Uma amostra insuficiente, que não dá para você rodar 1 grama, uma cultura, e às vezes coleta por saquinho, pede cultura por saquinho, né? Que eu acho pior ainda, já não é muito útil o saquinho, ainda pede cultura no saquinho. Então, a chance de vir uma contaminação e que às vezes bagunçar o diagnóstico, bagunçar o seu raciocínio é enorme. Então, eu acho que a gente precisa ter isso muito bem claro. Existe fluxograma, como conduzir. Então, é um tema super comum e que todo mundo aí vai esbarrar na prática clínica. Então, por isso que eu quis trazer esse tema logo no começo aí, para a gente deixar isso muito bem elucidado. Você já viu aí punção suprapúbica, Betinho, na época da UTI? Eu já vi em adulto. Não, a gente fazia sempre por sonda na UTI, né? UTI já é esse protocolo de fazer sempre por sonda. E, inclusive, quando a gente tinha uma criança que precisava coletar por sonda, geralmente até a enfermeira da UTI, né? Por ser uma coleta mais invasiva mesmo, mais melindrosa, ou um paciente que tem um quadro de infecção de repetição. E aí tem que ser por sonda, mas suprapúbica não. Só um adulto que eu já vi uma vez na vida. Achei horrível o método. Muito, É, muito invasivo. eu também nunca vi aqui, apesar de ser uma forma de coleta que é descrita no manual da SBP, mas a gente praticamente não vê esse método de coleta. Alguém já teve aí
algum dilema com infecção urinária aí durante o plantão? Ou Olha, também vocês, nunca vi, não. E os meus, graças a Deus, não precisou nada assim muito complicado. vocês já viram essa questão de fazer urina quando interna um paciente com icterícia? Porque aqui eu trabalho num hospital que tem esse protocolo. Se você interna com icterícia, já colhe a urina, e tem um outro serviço que não tem essa rotina de coletar. Eu, particularmente, aqui eu nunca vi, tendo esse cuidado, né, de preocupar com a urina num paciente com icterícia persistente. Então, às São vezes é um João do Rei mecanismo, coleta, São João coleta. é, coleta. às vezes a gente acaba passando, não lembra, né, pelo fato de ser algo não tão óbvio, acaba não lembrando, mas eu, E realmente, os pacientes que agarram na foto, geralmente eles estão com infecção de urina associada. eu achei isso bem É, interessante. Já viu a enquanto isso imagem? aí, no nosso setor, como eu fico mais na parte da internação dos maiores, acaba que a gente nunca teve assim uma icterícia tão persistente. Então, não é protocolo nosso ali. Mas como tem aos 5, que é onde ficam os recém-nascidos, a maioria com quadro de icterícia, lá eu não sei o protocolo de lá, mas se não, eu vou começar a introduzir. É algo que não é comum, se a gente for perguntando, não é que é comum, não é tão óbvio. Se a gente for perguntando nos serviços aí que tem um serviço de neo mais forte, e não é algo que a gente leva em consideração como deveria, assim, na minha opinião. Pessoal, eu acho que era isso, então. Eu agradeço aí por vocês estarem presentes comigo numa baita segunda-feira. Na semana que vem, a gente vai discutir um caso clínico sobre infecção urinária e vamos mostrar exames, como foi a prescrição, como foi a evolução, critérios de alta e como é um caso real que eu separei. Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, vou subir essa aula para a plataforma, junto com o material, os artigos que eu usei e os protocolos da SBP de 2021 e 2023, que saiu. E aí a gente vai conversando no grupo. Foi um prazer estar com vocês aí. E bom descanso e boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, pessoal.